entrando. Galerinha chegando cedo hoje. Isso aí. Isso aí. Vamos lá começar com o Gota de Paz, então? Sim, sim. Vamos lá. Afinidade. Afinidade é um dos poucos sentimentos que resiste ao tempo e ao depois. A afinidade não é o mais brilhante, o mais sutil, delicado e penetrante dos sentimentos. É o mais independente também. Não importa o tempo, a ausência, os adiamentos, as distâncias, as impossibilidades. Quando há afinidade, qualquer reencontro retoma a relação. O diálogo, a conversa, o afeto, no exato ponto em que foi interrompido. Ter afinidade é muito raro, mas quando existe, não precisa de códigos verbais para manifestar. Existia antes do conhecimento, irradia durante e permanece depois que as pessoas deixam de estar juntas. Afinidade é ficar longe, pensando parecido a respeito dos mesmos fatos que impressionam, comovem ou mobilizam, e ficam conversando sem trocar palavras, e receber o que vem do outro com aceitação, anterior ao entendimento. Não é sentir a favor nem sentir contra. Não é sentir para nem não é sentir para, nem é sentir por, nem é sentir pelo. Afinidade é sentir com. Sentir com é não ter necessidade de explicar o que está sentindo. É olhar e perceber. É mais calar do que falar, ou quando falar, jamais explicar, apenas afirmar. Afinidade é ter perdas semelhantes e iguais esperanças. É conversar no silêncio, tanto quanto nas possibilidades exercidas, quanto das impossibilidades vividas. Afinidade é retomar a relação no ponto em que parou, sem lamentar o tempo de separação. Porque tempo e separação não existiram. Foram apenas oportunidades dadas pela vida, em que cada uma das partes seguiu a sua direção. Com o tempo, é nossa vontade de crescer. Tudo vai se encaixando no seu devido lugar. Bonito, né? Fala de afinidade, fala de sentimentos de cumplicidade, né? De companheirismo. E são nossos, quando a gente tem afinidade com alguém, é como se fossem nossos irmãos da alma, né? Nossos irmãos espirituais. Aí, aí é onde está a nossa verdadeira família, né? Segundo o que a gente entende pelo Espiritismo. É esse um sentimento verdadeiro, né? Aquele amor ensinado por Jesus, aquele que não pede nada em troca, né? Gosta por gostar, faz por fazer, sem esperar a troca, sem cobrança, né? E a gente sempre estuda, né? O Espiritismo ele mostra mais claro com relação a essa afinidade, principalmente da parte espiritual para o mundo material, né? Os sentimentos que a gente tem verdadeiros é o que a gente vai ter afinidade no mundo espiritual, né? Por isso que é muito difícil quando você não tem alguns sentimentos nobres, né? De auxílio, de caridade, de amor verdadeiro, a afinidade que a gente acaba tendo são com alguns espíritos, por isso que é bastante difícil quando a gente tem raiva, ódio, rancor, porque o que a gente acaba exalando, né? O que André Luiz que fala desse exalar espiritual em forma de pensamento é onde você acaba tendo relação com outro que pensa igual, né? Então, por isso que a gente tem que estar buscando sempre esses sentimentos nobres, verdadeiros de pensamento, de gostar de verdade, né? De ir tirando os rancores, os ódios, as amarguras, para que a gente respire algo de muito bom espiritualmente, para que haja essa ligação também fluídica muito boa com o lado de lá, vamos dizer assim, com as pessoas com as quais nós tivemos contato e foram bons. O Espiritismo explica bastante essa parte que muitas vezes a gente vive
embaixo do mesmo teto que uma pessoa por 40, 50 anos, caso do irmão, né? E você não tem a afinidade que você tem para uma pessoa que você conhece há 1, 2 anos, né? Então você percebe que ali está a sua verdadeira família espiritual, né? E as desavenças, as divergências entre as pessoas, né, servem para quê? Para que a gente trabalhe e a gente progrida, para que quanto mais a gente progride, mais pessoas a gente vai sentir esse sentimento de afinidade. Bastante, é. Como a gente fala assim, né? Cada vez mais a gente sentir um amor por todos, né? Que às vezes as pessoas falam é difícil, mas é aquilo que Jesus vai mostrar que a gente vai, né, precisar usar isso lá na frente, quando a gente não tiver nada que possa te preocupar, nada que possa te atrapalhar, como diz, né, no seu pensamento, e também não vai ter na afinidade, né? Nada de ruim vai te buscar, vai te procurar, ou se vier, não vai encontrar, como diz Brecha, e acaba não dando certo, né? Então o bem acaba vencendo sempre. É, bem por aí, muito bonito. Vamos fazer a prece, Oswaldo? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, então, mais uma boa noite a todos, né? A gente está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui do Cristo Consolador. Então, a gente já falou aqui do jugo leve, né? Do Consolador Prometido. E hoje a gente está... Qual parágrafo, Oswaldo? É o 5? Os 6. 6. A gente vai falar, 6. vai explicar sobre uma psicografia aqui do Espírito da Verdade, né? Que foi escrito em Paris em 1861. Tá? Isso. Vou ler aqui, então, a psicografia e depois o Oswaldo explica. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que levem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós, todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo,
Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo que, frequentemente, são muitos miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de nossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. A gente tinha falado semana passada, né? Até você falou, né? Ah, Jesus é o Espírito da Verdade, né? A gente pega, assim, esse ensinamento, né? Eu também tenho esse mesmo pensamento que você, que Jesus é o Espírito da Verdade. A gente pega assim, né? Independente de ser ou não, né? Falando um pouco você usa o termo, acho bacana que você usa o termo psicografia, né? Que isso aqui foi passado para Allan Kardec. Eu falei aqui, acho que em quatro oportunidades, né? 60, 61, acho que 63 e 64, em lugares diferentes, né? E o conteúdo dessa mensagem, ele foi bastante igual, né? A forma das palavras. Mas às vezes a gente fala em psicografia e as pessoas querem, na psicografia, o nome da pessoa, quer ter certeza que se a pessoa que escreveu é aquela mesma, né? Se é o parente, quer receber uma mensagem do parente, mas quer a assinatura, quer o RG, quer o comprovante de endereço, quer tudo, né? Para ter certeza que a psicografia é verdadeira. E eu, né, falava bastante no centro, né, vou falar agora aqui. O mais importante de uma psicografia é esse tipo de ensinamento, né? Fala assim, independente de quem tenha passado, né, se foi Jesus ou não, o conteúdo que tem, principalmente nesta aqui, ele tem um conteúdo de ensinamento bastante grande, né, de ensinamento para cada um de nós. Se a gente prestar atenção, você me diz assim, né, eu venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Ele falou assim, quem seria pobre deserdado? Aquele, né, de cada um de nós aqui, que não pobre economicamente, né, mas pobre de entendimento sobre bastante coisas, né? Então, assim, eu venho ensinar e consolar esses pobres deserdados. Venho dizer que elevem sua resignação à altura das suas provas. Ou seja, a hora que a gente está passando por uma prova, a gente não quer saber, né, se aquilo é importante, que aquela prova ela vai me deixar mais forte, que é para eu aprender alguma coisa. Você quer brigar, você quer se revoltar, você quer ficar bravo com Deus, que Deus não sabe o que está fazendo, como é que ele deixa eu sofrer desse jeito, por que eu tenho que passar por isso, o que eu fiz para merecer, né? Então ele fala assim, levem sua resignação à altura das suas provas. Sua prova é difícil, entenda que o seu né, que esse entendimento sobre a prova ele tem que ser na mesma proporção para que você consiga sair daquilo. E o que a gente faz normalmente? A gente desaba, né? Primeira prova, primeiro problema, não, eu não quero mais viver, desistir da vida, não quero mais passar por isso, vou desistir de tudo, vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou embora. E ele fala, não, né? Eleve a sua resignação, o seu entendimento na mesma altura, porque daí você, na verdade, não sofre, você busca força para não sofrer. Aí ele fala assim, que chorem, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não chora, não chora. Não, o chorar que ele está querendo dizer é aquele choro que você fala assim, beleza, eu estou sofrendo sim, mas eu vou vencer. Chora naquele momento, né? E ele diz assim, chora, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas.
Ou seja, ao mesmo tempo que você chore, chore para descarregar, né? Como diz, para tirar o peso, aquela amargura, mas não aquele choro de inconformação, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, a gente não deveria chorar pelos mortos, né? Ou pelas pessoas que partiram. E as pessoas não concordam muito com isso. Não é, na verdade, isso. Não é o não chorar, a separação, mas um chorar, como diz, de que sinto falta, de que eu sinto saudade, mas que eu entendo que é assim que funciona. Aí esse choro não pesa para quem partiu, né? É o choro de entendimento. Eu choro porque sinto falta, porque vai me fazer falta. Mas, ao mesmo tempo, entendo que é assim que funciona, que Deus entendeu assim, que a pessoa foi para seguir a sua trajetória, eu tenho que seguir a minha aqui, vou sentir a falta, vou aprender da melhor forma como superar isso, mas esse choro é apenas de emoção, né? Mas de uma emoção, na verdade, boa. Aí ele começa dizendo aqui, né, de trabalhadores. Jesus usa bastante o termo para nós, né, que estamos na Terra, como trabalhadores. E ele usa muito o termo que se usava muito lá, né, de plantação, de vinha, de trabalhadores, né? Então ele usa sempre isso, né? Trabalhadores, traçai o vosso suco, ou seja, abrir, né, o local para plantação. Recomeçai no dia seguinte sua rude jornada de véspera. Quantos dias, né, a gente encerra um dia parecendo que nada tem mais jeito, que a vida é terrível, que você não sabe mais o que fazer. Ele diz assim, né? Preparar, né, o trabalho para amanhã. Então, eu vou abrir a valeta hoje para amanhã colocar semente. Então, hoje foi difícil, parece que nada deu certo. Mas não, você deixou alguma coisa pronta. Vai descansar, vai relaxar, e amanhã vai começar. Vai começar como? Diferente do pensamento que encerrou o dia anterior. E aí eu falo sempre aqui, eu aprendi com meu pai, e algumas pessoas também falam isso. O dia que está difícil, né? Dá um tempo, medita, faz oração, distrai a mente, vai descansar. Quando chegar no outro dia, você acorda e fala, vou para a luta novamente, deixando para trás o que aconteceu ontem. Não esquecendo, né, da forma de esquecer, mas tipo assim, não, hoje é uma nova oportunidade. É um dia diferente do de ontem, né? Então ele diz assim, recomeçai o dia seguinte a rude jornada da véspera. Continua, que ela vai ficar mais fácil hoje, porque a parte, né, mais pesada do trabalho já foi feita. O que vai faltar? Pouca coisa, né? Aí ele diz assim, mas vossas almas não estão esquecidas, né? Olha, ele fala do trabalho, né, que fornece o pão terreno. Ele falou, a gente precisa trabalhar, a gente está aqui na Terra para aprender, né? Então, qualquer trabalho, seja o trabalho braçal, seja esse aprendizado de evolução, ele é pesado, né? É um trabalho, mas ele não pode ser feito por outro. Ele tem que ser feito por cada um de nós mesmo, né? Porque ele diz assim, esse trabalho aqui, né, algumas pessoas usam o termo assim, morreu, descansou, né? E a gente fala assim, a gente sabe que não descansou, que o trabalho continua, mas o trabalho no mundo espiritual e o trabalho no mundo material, eles são bastante diferentes. Eles dizem que, para nós, o corpo, ele pesa bastante, a gente ainda sente o cansaço físico, né? Mas a gente sabe que o cansaço físico, ele descansa. O que não descansa a gente são as preocupações, né? Se você tiver um trabalho que seja pesado, 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 e não tiver preocupação, você descansa o corpo para outro dia. Mas se você, mesmo não cansando o corpo com trabalho pesado, você tem preocupações, ela não te deixa descansar. Você não acha descanso. Por quê? Porque a preocupação é maior do que qualquer coisa que você faça. Você não distrai, na verdade, a mente. Você mantém a cabeça num ponto só, num único objetivo, né? Então ele fala assim, a necessidade do repouso. Qual repouso? O repouso do corpo e o repouso da mente, né? O repouso da mente de que forma? De que eu não vou mais me preocupar com algo que eu não posso mexer agora, né? Eu conversava com uma pessoa numa escola esses dias
Ela falou isso, eu não vou me preocupar com coisas que eu não vou conseguir mexer, né? Então eu estou vivendo melhor. E a gente percebe, né? Às vezes demora um pouquinho para a gente alcançar essa experiência, né? De que eu não posso ficar preocupado com coisas que eu não vou conseguir, né? Mexer, modificar, né? A gente falou bastante isso no capítulo 5, onde foi usada a palavra resignação, onde a gente usou aquela oração da serenidade, né? O entendimento do que eu posso fazer e do que eu não posso, de ter essa sabedoria para as empreitadas que eu devo, né, fazer e para aquelas que eu não vou conseguir mexer, mas ter essa serenidade de saber o que é uma e o que, na verdade, é outra. Ele diz, né, que nada está perdido, ele usa o termo, né, que tudo que a gente está fazendo aqui, mesmo que não pareça, ela tem um objetivo, né? Mesmo às vezes coisinhas bobas que a gente faz, né, aprendizado, porque a gente acha que a vida é só se divertir, dar risada, não ter trabalho. Não! A gente precisa do trabalho físico, que ele fala que ajuda, né, no corpo físico, e a gente precisa dos aprendizados que a vida nos traz. A experiência, ela não vem para as outras pessoas, a experiência, ela vem para a gente. Então, cada coisa vivida por mim, hoje, ela tem que trazer um aprendizado amanhã. A gente fala assim, amanhã quando? Amanhã quando eu viver a mesma situação e tiver aprendido, como a gente fala, de véspera, eu vou saber o que fazer na próxima vez. Essa é a experiência. Essa é a evolução, né, que é tanto dita no Espiritismo, né? Evoluir, evoluir. Ah, por que eu sofro? Você sofre para aprender a saber o que fazer com as coisas. Ah, a vida é só sofrimento. Ela vai ser só sofrimento se a gente não tiver aprendido. Se a gente não tiver experiências vividas. E aí a gente vai perceber que, né, uma certa época da vida, você começa a falar, nossa, como eu fazia besteira quando eu era mais novo. Nossa, né? Às vezes você mesmo chega à conclusão, né? Ah, nossa, como eu sou esquentado, nossa, como eu sou nervoso, nossa, como eu sou irritado. Ou seja, aquilo te incomoda. E quando você consegue vencer isso, domar, né, essas situações, você vai falar, nossa, aprendi, né? É. Quantos aprendizados a gente, na verdade, faz. Né? Daí ele usa o termo aqui, né, de carregar os fardos. Eu vos digo em verdade, né, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são bem amados. Ele fala assim, o que é carregar o fardo, né? Jesus diz no início desse capítulo, no jugo leve, né? Vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados, né? Aflitos, que tiverem seus problemas, vinde a mim que eu vos aliviarei. E a gente fala assim, como é que Jesus alivia? Ele tira o peso das minhas costas? Não. Ele ensina como carregar o seu fardo. Então ele diz aqui, aquele que aprende a carregar o seu fardo, porque a gente fala assim, a Cris está falando aqui, aprender a não reclamar é um grande passo. É mais ou menos isso. O que é carregar meu fardo? É não reclamar. Saber que aquilo que está acontecendo é para o meu aprendizado e não por castigo de Deus ou por alguma ter tirado pedra na cruz ou por isso ou por aquilo. É sim como se fosse né, vai parecer castigo, mas não é, mas é ensinamento. O problema está voltando porque eu ainda não aprendi a lidar com ele. A reclamação demonstra que eu não concordo com aquilo, eu brigo com Deus, porque cada vez que eu reclamo, eu estou dizendo que Deus está errado. E cada vez que eu falo que Deus está errado, ele vai, de alguma forma, mostrar que não é verdade, então ele vai me dar novamente aquilo. Quando que vai acabar isso? Quando eu aprender o que fazer. Então, assim, o que é reclamar? Reclamar demonstra que eu não estou nem aí com a vida, que eu só quero uma vida fácil, que eu quero só sossego, eu acho que Deus é mágico, que Deus está, né, no universo só para me atender. Né? A gente tem essa ideia com Deus, que Deus está lá para a hora que eu precisar. Eu não preciso de Deus, mas a hora que eu precisar, ele tem que estar lá. E qualquer coisa que eu faça aqui, ele tem que dar um jeito. Independente da pior besteira que eu faça, ele tem que dar um jeito de resolver. E na hora que eu quiser, né? Então fica assim, bastante interessante quando ele fala assim,
O que é aceitar carregar meu fardo? É meu. O que está acontecendo na minha vida, ninguém vai poder fazer nada. Vão poder ajudar, vão poder aconselhar, mas tirar o problema na minha vida, só eu posso, na verdade, fazer isso, né? Então ele diz aqui, né, que instruí-vos, pois a preciosa doutrina espírita, ela acaba com os erros das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Ou seja, quando eu entendo, né, tudo aquilo que a gente estudou, somente no capítulo 5, a gente detalhou, né, você falou bastante que era o maior capítulo. Ele fala com detalhezinho, né, quais são as coisas que acontecem, como a gente não, né, como vêm os problemas. E a partir do capítulo 7, né, que já entra nas bem-aventuranças, eles começam a mostrar o que a gente não deve fazer, ou como que a gente deve se comportar. Então ele diz assim, mostra para nós que nós estamos errados quando nos revoltamos. E vai nos ensinar qual é o objetivo. Então, né, quando ele fala instruí-vos, ele usou aqui o termo instruir, e no item anterior a gente tinha falado, né? Espírita, amai-vos, o primeiro mandamento, instruir-vos, o segundo mandamento. Então a gente precisa amar a Deus. A gente falou assim, o que é amar a Deus? Amar a Deus é entender que Deus sabe o que faz. Entender que o que está acontecendo na nossa vida tem motivo de acontecer. Que se tem algum culpado em tudo isso, o culpado sou eu. Beleza, cheguei a essa conclusão. E instruir, quer dizer, buscar conhecimento para saber o que é que eu devo fazer com aquilo. A gente fica esperando que as pessoas nos deem, né, a resposta para os nossos problemas. E, na verdade, o que Jesus ofereceu para nós, quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, ele não ofereceu a solução do nosso problema. Ele pediu para a gente vir, aprender sobre isso, para que eu mesmo conserte os meus erros. Que eu mesmo consiga consertar a minha vida. Foi isso que Jesus nos ensinou. Aí ele diz assim, né? Que o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja. Aqui ele usa um termo, né? Que a gente tem inveja contra as pessoas que têm dinheiro. Mas não é a inveja só contra os que têm dinheiro, porque, na verdade, quando a gente está vivendo dificuldades, a gente, na verdade, passa a olhar as pessoas, né, e é tão difícil isso, né, quando você está com um problema e você encontra uma pessoa que está sorrindo, que está feliz, né, que no momento mais difícil da sua vida a pessoa vem contar uma piada, vem fazer uma brincadeira, você fala, eu não estou no momento para brincadeira, para piada. Eu falo assim, você não, mas eu tô. Eu tô de bem com a vida, quem está de mal com a vida é você. Mas a gente não gosta, né? E aí parece que a gente começa a olhar, mas a vida da pessoa é tão boa, a vida do vizinho, do outro, é boa. E não é, na verdade, ele está vivendo momentos que estão fazendo a felicidade, como vai viver também momentos de dificuldades. Só que a gente precisa aprender a lidar, né? Então ele diz assim, a inveja, essa inveja de que parece que só eu tenho o problema e os outros não têm, né? Então parece assim, mas como que as pessoas não têm problema? Não é que as pessoas não têm problema, algumas pessoas conseguem entender isso que a gente está falando, parecendo que as pessoas não têm problema. E aí, ele usa o termo aqui no final, né? Ele fala que um dia a gente vai sair daqui, vai para o mundo espiritual, né? Vai sair da carne e vai voltar para o mundo espiritual, que vai ser melhor. E aí ele diz aqui, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Nós não nascemos sabendo tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos o que fazer com muitas coisas. O que a gente precisa é, na verdade, buscar informação. Mas essa informação ela tem que ser buscada nas pessoas que entendam. Então eu falo bastante às pessoas assim, quando eu preciso de ajuda, eu preciso saber qual é a ajuda que eu preciso. Meu carro quebrou, eu preciso de um mecânico. Eu estou com problema de dente, eu procuro um dentista, né?
problema de roupa, um alfaiate, um costureiro. Quer dizer, eu sei aonde procurar. E quando eu estou com problema, quem eu procuro? Normalmente a gente procura pessoas que não sabem disso. E aí elas vão dar palpite nos nossos problemas e vão deixar, né, a cada um de nós mais revoltados ainda. Como tem então, gente as ju... Oi? E como tem gente assim, né? Dá palpite sem saber, Então, sem saber e a até gente, onde explicar, né? a gente aceita, às vezes, o palpite dessas pessoas. Eu falo assim, mas o que a pessoa sabe para palpitar na minha vida? É. Quem sabe de verdade é Jesus, mas eu falo assim, mas a gente não quer o ensinamento de Jesus. Calma, não se revolte, ofereça outra face. Imagine, Jesus está louco, Jesus é tonto. Quem oferece a outra face? Aquele que aprendeu. Aquele que não quer de verdade se revoltar, não quer brigar, não quer problema, ele quer, na verdade, solução. Então Jesus, ele oferece a solução que às vezes para nós não é. Mas aquele que fala, não, não deixe barato, não, vá lá e quebre tudo, vá lá. Ele não está preocupado com você, ele quer que você faça porque para ele é legal, né? Vai ser interessante ver você brigando, revoltado, quebrando tudo. Mas não é o melhor conselho. Então, assim, quem dá o melhor conselho? Aquele que sabe. Então, a gente tem que aprender de quem nós vamos aceitar, né, que fale alguma coisa na nossa vida. Para que nós vamos dar importância? E a gente vai ver que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente deu importância, né? A pessoa falou que eu tô gorda. E a gente fala assim, e tal, não tá ou não tá? Pô, não tô. Se não tá, não, pra mim não foi aquilo. E se tá? Tô bem assim, ou eu vou procurar resolver alguma coisa. Quer dizer, às vezes a gente se afeta com alguma coisa que não é mentira. Só que às vezes a forma que foi colocada é eu quero brigar, eu quero tirar satisfação com a pessoa. Eu preciso, não preciso. Eu preciso, na verdade, é ter noção do que é a minha vida e do que eu preciso. E em cima disso, eu faço a minha vida. É isso que, na verdade, Jesus ensinou. Os problemas das pessoas ruins vão trazer maldade, coisas ruins pra gente de qualquer jeito. Não importa se você é um santo, se você é uma pessoa ruim também. Os problemas vão acontecer com você. O que difere as pessoas mais felizes das infelizes? São que as pessoas felizes sabem lidar com as diversidades que acontecem com ela. Então você recebe um monte de coisa ruim e as pessoas mais felizes sabem fazer daquelas coisas ruins coisas boas, né? Então acontece algo ruim com você, como você falou. Alguém te chama de gordo. Tem várias possibilidades que podem acontecer. Uma, você vê realmente que você está gordo e fala assim, não, preciso emagrecer para melhorar minha saúde. Segunda, não, estou bem assim, vou ficar assim e não vou nem dar bola, eu estou bem comigo mesmo. E terceira, se revoltar com essa pessoa, xingar com essa pessoa, se tinha um problema que você estava gordo, agora você tem dois, porque você tinha o problema que você está gordo e o problema agora da revolta com a pessoa, né? Aquele sentimento de ruindade com a pessoa. Então, o que difere das pessoas da felicidade ou não é isso, né? Então, coisas ruins vai acontecer com a gente o tempo todo. A gente que tem que saber como responder a isso, né? Interpretar. E aí que entram os ensinamentos cristãos, né? O ensinamento de Cristo. Se você souber, oferece outra face, perdoa não 7 vezes, mas 7 vezes, 70 mil vezes, perdoa várias vezes, e aí você vai conseguindo se tornar essa pessoa mais feliz, pessoa que responde coisas ruins com coisas responde coisas ruins com coisas boas, né? Daí você começa a ser aquelas pessoas que sorriem até na dor, até nas tristezas. E o pessoal usa um termo, né? Que as pessoas falam, se a vida te dá um limão, né? Faça uma limonada. Você faz uma limonada. Então, mas se é um limãozinho com pouco suco, você faz uma limonada mais fraca, né? Se a vida te dá 3, 4 limões, você faz uma limonada mais azeda, né? Ou põe mais água. Quer dizer, esse termo, né? Usam também para os ovos, né? Se a vida te dá um ovo, você faz um omelete, né? Com pouca cor. Mas se te dá mais ovos, você faz um omelete mais caprichado. Ou seja também aquela que a pessoa fala, né? A gente tem que dançar conforme a música, né? A gente tem que acho que a Adriana falou aqui a palavra
interpretação. A Sandra aqui está falando, né? A felicidade depende só de você. É exatamente isso. Eu vou ser feliz independente das coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu tenho que interpretar o que a vida está me oferecendo, né? Nesse momento eu tenho que agir dessa forma. No outro momento eu posso agir de outra. Mas eu preciso, é necessário eu interpretar, eu saber o que está acontecendo. Mas mesmo assim a gente vai perceber, e é um erro nosso, a gente interpreta de forma errada, né? O dia que a gente está azedo, a pessoa faz uma brincadeira, a gente xinga. O dia que a gente está de boa, a pessoa pode xingar que eu não percebo. Quer dizer, depende muito da forma que eu estou naquele dia, né? Por isso que a gente tem que buscar, e é difícil, mas a gente precisa acordar, como diz Feliz, né? A gratidão acordei, estou vivo, obrigado Deus, vou à luta. Não, eu tenho que ir, eu tenho que levantar de novo, eu tenho que fazer aquilo de novo, quer dizer, você já está preparando um dia ruim para você. Agora quando você sai, nossa, né? O tempo está nublado, nossa, que dia lindo. O tempo está com sol, você fala, nossa, que dia maravilhoso. Quer dizer, de tudo que vai acontecendo, você vai tirar, você não vai mudar, né? O dia nublado, o dia frio, o dia de sol, você não vai mudar. Você tem que, na verdade, olhar para ele e falar assim, opa, então hoje eu vou precisar sair de guarda-chuva, hoje eu vou precisar sair com mais blusa, hoje eu vou ter que sair assim, nossa, quer dizer, eu tenho que estar preparado para tudo aquilo que vier a acontecer. E mesmo que eu não esteja preparado, quando as coisas acontecer, eu não posso sair, né? Chutando tudo. Opa, pensa, o que está acontecendo? Né? Opinião de pessoas que a gente considera, que acha importante, sim, precisa, às vezes, a gente falou de especialista, seja um psicólogo, psiquiatra, alguém, né, com mais conhecimento, com mais experiência, vou ouvir, mas ouça, né, independente do que foi falado, vou tirar uma lição, né, e eu que vou, na verdade, interpretar, como que eu vou agir, e agora? Por isso que a gente precisa estar lendo, estar estudando, a gente fala, né, essas lições trazidas por Jesus, que a gente coloca aqui, como diz, elas têm que ser pensadas depois, né? Para mim, para você, para todos que estão assistindo, falou, aonde que eu vou usar? Vou guardar aqui, né? Na hora que acontecer, opa, aquele dia a gente estava falando disso, né? Eu tenho que ter mais calma. Não vou me revoltar. Não, eu não vou dar valor à palavra que a pessoa falou. Ou vou entender o que ela quis dizer, né? Que ensinamento que ela me trouxe. Talvez sim, eu precise. Eu sou um pouco irritado, eu sou mais nervoso, eu preciso mudar. A pessoa não está errada no que está falando, não adianta ficar bravo com ela. Ela não precisava ter falado daquela forma, mas ela disse uma verdade. A verdade dói, dói, mas eu vou usar, vou tentar interpretar, né? Vou pegar esse limãozinho aqui e fazer dele uma limonada. Esse ovo aqui fazer esse omelete, né? E aqui, saber tirar. E aqui também, essa psicografia fala bem dessa parte de trabalhar todo dia um pouquinho por vez, né? Você sempre começar o dia anterior, começar o dia posterior perto do que começou ontem. Ou seja, é tudo uma progressão. O pessoal que faz treinamento para você ficar melhor financeiramente, eles sempre falam isso, que é um pouquinho por vez. Você tem que fazer pequenas metas, né? Porque não adianta você fazer uma meta muito grande, por exemplo, eu quero uma evolução espiritual, então eu vejo quem foi Jesus, eu quero ser um Jesus. Não vai acontecer isso, né? Você só vai desanimar. Você vai cair em contradição várias vezes, você vai falar assim, não, isso não é para mim. Então, identifique alguns pontos negativos em você, né? Todo dia, tenta trabalhar isso dia após dia, né? Trace pequenas metas, né? Eu tenho mau humor de manhã. Por que eu tenho mau humor de manhã? Será que é porque eu acordo muito perto do horário já de trabalhar? Será que eu faço as coisas muito correndo? Será que se eu acordar mais cedo, o meu humor não vem mais cedo? E quando na hora de eu conviver com as pessoas, já estou com um humor melhor, né? Tente trabalhar isso, né? Um pouquinho por vez. Sei lá, segunda-feira para mim é horrível, né? Será que se você não adiantar as coisas no sábado, no domingo, um pouquinho, a segunda-feira não fica um pouquinho melhor, né? Tenta trabalhar isso dia após dia. Por quê? Porque aí você consegue traçando pequenas metas, né? Aquele segunda-feira que era triste para mim já não é mais. Eu tinha mau humor de manhã, já não tenho mais. Então você vai se conhecendo e vai se aperfeiçoando aos poucos, né? Dia após dia. Não desanimar, querer ser
tudo de uma vez, né? Você vê uma pessoa muito feliz, né? Mesmo na desgraça, as pessoas parecem transplantecer felicidade. Você quer ser igual aquela pessoa? Não, não é assim fácil, né? É, não adianta você estar chorando e eu falar assim para você, pô, não fica triste, né? Pô, não fica triste. Quem que não quer ficar triste, pô? As pessoas dão uns conselhos idiotas também, às vezes, né? Não fica assim, né? Não fica triste, melhora, né? Anima aí um pouco, né? Ah, pronto, animei, agora estou resolvido. Não é assim. Aí você tem que, né? Esse conselho de pessoas que não sabem o que falar, né? Você tá triste, tá nervoso, fala assim, ah, fica melhora, pô. Levanta esse astral, pô. Pronto, levar. Beleza, obrigado pelo conselho. Eu vou levantar meu astral aqui que tá melhor. Não é. Então, conquistar as coisas dia após dia, um pouco por vez, né? Aí você vai perceber que você vai mudando a sua psicologia, o seu entendimento da vida. A Ivete tinha colocado ali, né? A Cris falou, né? A gente não agrada a todo mundo e não vai agradar mesmo, né? Eu acho que essa diversidade, essa diferença é que faz, né, com que a gente cresça. Porque se todo mundo concordasse com tudo, não haveria crescimento, né? A gente sabe que um pensa de uma forma, tudo de outra, é o que faz, na verdade, progresso, né? Porque se todo mundo falar, ah, não, vamos deixar do jeito que tá tudo e tá bom assim. Não, tem que vir falar, não, mas se a gente mexer aqui, né? Ah, mas eu não acho, eu acho. Ah, vamos ver, vamos. Então vamos junto fazer, né, isso. E depois a Ivete falou aqui, né, ver o lado bom das coisas. É, na verdade, isso, né? A gente acordar de manhã, se eu não gosto de chuva, eu olho o tempo tá nublado, meu dia vai ser ruim. É. Agora, o que eu posso fazer com isso, né? Com o tempo ruim ou não? Eu tenho que viver do mesmo jeito. Então, como ela diz, né, eu tenho que ver o lado bom das coisas. Todas as coisas têm que ter, né, um lado bom. Eu que, na verdade, preciso achar. Né? Porque se eu não gosto de uma coisa e aquela coisa acontece, é claro que meu dia não vai ser legal. Agora, por que é que eu não gosto? O que me faz sentir assim? Será que eu não posso mudar, olhar de uma outra forma? Quer dizer, a gente tem que ir fazendo, na verdade, essa leitura. Né? Ela colocou aqui também paciência. Né? Eu brinco bastante quando as pessoas falam de paciência. Né? As pessoas falam assim, ai Deus, dai-me paciência. Né? Parece que Deus vai mandar de lá de cima um pozinho que se mistura na água, mexe ali, toma, você já tem paciência. Aquilo que você falou, não, paciência é treino. É treino do quê? Daquilo que te tira a paciência, né? Por que eu fico impaciente? O que está me levando a me tornar impaciente? Ele fala assim, todos nós temos a impaciência com alguma coisa. Né? E eu preciso ver o porquê que eu fico impaciente. O que me causa essa impaciência? Quando que acontece? Né? As pessoas usam o termo, né, em psicologia, fala do gatilho, né? Eu saber o que foi que fez com que eu chegasse naquela situação que eu não estou conseguindo ver solução. Mas alguma coisa me levou até ali, né? Então eu tenho que ver aonde que está, né? O que está me incomodando. A gente falou assim, a pedra no sapato incomoda. O que eu tenho que fazer? Tirar a pedra do sapato. Mas por que entrou no sapato? O sapato está largo, o lugar que eu estou andando tem muita pedra. Quer dizer, eu tenho que também fazer a leitura de saber quando eu fico impaciente, por que é que eu fico e o que é que eu devo fazer para melhorar isso, né? A Mary está dizendo aí, né? Cada dia é uma oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Sim, eu ia falar, né, que tem no Evangelho, no capítulo 17, e tem também no Livro dos Espíritos, uma passagem do Santo Agostinho, que ele fala isso da gente fazer uma revisão no nosso dia. Você falou aí, né? Preparar o dia de amanhã, acordar mais cedo, deixar as coisas prontas para não se acumularem e eu ver que não consegui. Né? A gente deixa muitas coisas para depois, e daí quando chega o horário e aí você não fez, dá pressão, e agora o que eu faço? A gente tem que ir, na verdade, com a vida fazendo isso, né? Amanhã é segunda-feira, eu gosto de acordar mais tarde, vou deixar quase tudo pronto, roupa já separada para não perder tempo procurando roupa, procurando as coisas, já deixo separado carteira, chave no lugar, para quê? Para a hora que eu for ali, tá ali e eu não perco tanto tempo. Quer dizer, programação, né?
agenda. Eu tenho uma coisa a tal horário para não chegar. Estou em cima da hora e esqueci de tal coisa. Põe na agenda. Né? Eu tenho tal hora, eu tenho isso, mais tarde eu tenho aquilo. Anota. Hoje tem celular, lembrete, né? Que toca alarme para tomar remédio, para tomar água. Quer dizer, usa todos os recursos, né, que a gente tem, que a ciência nos oferece, para facilitar, porque a ciência ela veio para encurtar distâncias para nós, né? E eu continuo agindo da mesma forma, acordando em cima da hora e querendo chegar com 5 minutos num lugar que leva 20 minutos para chegar. Você não chega, não tem mágica que faça isso, né? Então tem que ser pensado. É que a Cris escreveu aqui que o amadurecimento da minha vida veio com as dificuldades e hoje eu tiro o melhor de cada situação. Perfeito, né? As dificuldades, eu sempre faço uma analogia de uma academia, né? Cada dificuldade na sua vida é um aparelho na academia, né? Então você superou uma dificuldade, você superou aquele aparelho lá, então você está mais forte, né? Agora você está com o bíceps definido, está melhor, está pronto para encarar aqueles problemas. Foi para um outro aparelho, uma outra dificuldade, e assim por diante. E o que muitas vezes a gente pede a Deus, né, é que tire essas dificuldades da nossa vida de qualquer jeito, não passe de mágica. Sendo que isso é feito para a gente evoluir espiritualmente, né? Se você lembrar no início da sua carreira de trabalho, né? Quantas vezes você passava por umas dificuldades difíceis, né? Dificuldades bravas mesmo, e hoje você fala assim, nossa, como é que eu podia sofrer com um negócio tão simples desse, né? Ou seja, você superou aquilo, você se tornou um profissional melhor. E na vida é a mesma coisa. Você passou por dificuldades quando você tinha 20, 21 anos, 22 anos, e hoje você fala assim, nossa, como é que eu pude esquentar a cabeça com aquilo, né? Por quê? Porque você já está forte o suficiente para passar por dificuldades novas, né? Novos desafios, aquelas lá já foram superadas. E é assim que funciona, né? Então ela falou que tira o melhor de cada situação, é isso mesmo. Você aprendeu para superar uma dificuldade, esse tipo de dificuldade não vai te fazer mal mais, você já supera. E bola para frente, vamos para a próxima dificuldade. E assim sempre, né? O duro é que cada vez vai ficando mais parece vai ficando cada vez mais difícil, mas acho que chega uma hora que a gente Mas vai ficar bom nisso. você falou do exercício, né? Eu acho que a vida ela é bem assim, não o exercício físico só, mas também quando a gente está aprendendo, vamos dizer, matemática na escola, né? Fala assim, quando a gente está lá iniciando o primeiro ano, você aprende a fazer os primeiros cálculos mais simples, né? Uma bala mais uma bala, um mais um. E depois, quando você aprende somar mais um, aí vamos colocar mais um, né? Número aqui, vamos aumentar uma dezena, uma centena, um milhar, vamos aumentando. Para quê? Para que aí parece que quando você falou que estava, quando percebeu que estava fácil, a professora foi lá e colocou um exercício mais difícil. Aí você fala assim, e agora? Tem um jeito de resolver, vamos usar, né? Cabeça, vou ensinar vocês, vou dar um macete aqui, como é que faz aqui, como é que faz ali. Aí você começa a fazer. Quando você acha que aprendeu, vem a professora de novo e coloca o exercício mais difícil. Ou seja, vai chegar um momento que você não vai ter essa, com relação a isso, dificuldade, quando você aprender. Você falou do exercício físico, né? Você vai na academia, os primeiros exercícios se faz com os pezinhos pequenininhos, né? Até que chega um momentinho que você está levantando o peso com facilidade. O que tem que fazer agora? Mudar, vamos aumentar o peso. Para quê? Para criar dificuldade. Para que essa dificuldade? Para aumentar o seu músculo, para melhorar alguma coisa em você. Ou seja, tudo é assim. Então a gente fala assim, Deus também é assim, né? Quando eu estou lá engatinhando no mundo espiritual, vem um probleminha. Quando eu aprendo a mexer com esse, vem um outro. O que Deus está fazendo? Ele está me dando os exercícios que me farão aprender que, de alguma forma, em algum momento, será usado. Nada é por acaso, nada é de graça, Deus não sabe o que está fazendo. Sabe? A gente que não entendeu ainda para que serve. A virtude da paciência é bem por aí, né? Quando que Isso. você vai adquirindo paciência? Conforme você vai passando por problemas. Chega uma hora que ou você tem paciência ou você morre. Então você prefere adquirir Sobreviver. paciência, ter a paciência. Aí vai indo, vai indo, vai indo, você acaba se tornando uma pessoa paciente. E agora, quem não vai adquirindo isso, fica com preguiça de praticar isso, está sempre impaciente por qualquer probleminha ridículo, né? E as pessoas
muitas vezes estão passando por dificuldades horrendas e a pessoa que já é paciente tira aquilo de letra, sabe que se ela não puder fazer nada para resolver aquilo, se o problema estiver fora do controle dela, a única coisa que ela pode fazer é esperar e orar, né? E se ela puder fazer alguma coisa, ela vai fazer, mas se ela não puder fazer nada, se não tiver remédio, né? Remediado está. Tem que aguardar mesmo, não É, tem jeito. né? Mas fala assim, eu falo assim, só por esse texto que a gente leu aqui, né? Fala assim, quantas coisas foram ditas por esse Espírito, né? Nessa mensagem, né? Que eu falei lá no começo. Pode ser de Jesus, pode não ser, não importa, né? O importante aqui é o conteúdo que está sendo colocado. Então ele falou assim, quantas coisinhas. E por isso que a gente fala, a gente estudou o capítulo 5 e essas coisas foram faladas. Aqui ele está repetindo, né? Paciência, resignação, não se revoltar. E aí fala assim, por que que isso é falado? Né? Então ele fala assim, você vai pegar, esse Espírito falou, Jesus falou, Chico Xavier falou. Você pega lá um dos filósofos antigos, falou a mesma coisa. Pega outro lá, né, pessoa de mais conhecimento, falou. Então quem será que está... muito maracujá para acalmar, Hum. né? E falou assim, por que será que essas pessoas estão falando? Será que isso é errado? Será que eu me revoltando, brigando, xingando, quebrando, é eu que estou certo? Né? É, Como você falou, né? É difícil mesmo quando você está passando por um problema, a pessoa fala, não faça assim, não seja assim. Mas quando alguém encosta uma pessoa que está com um problema, né? E escuta essa pessoa, né? O que está acontecendo? Por que você está assim? Ah, é, aconteceu isso, mas será que não, né? Que nem se falou, eu cheguei atrasado no trabalho hoje e não sei o que, vai ser descontado. Tá, beleza, né? Você já identificou onde está o problema, né? Eu é. cheguei atrasado. Chegou atrasado. Por que chegou atrasado? Porque eu dormi tarde e acabei passando do horário, porque eu não pus o despertador. Quer dizer, eu tenho ali uma explicação, eu preciso saber o que eu devo fazer com aquilo, né? Então, que nem você falou, às vezes, né, o conselho não é às vezes dar o conselho, tem que fazer assim, né? Fazer a pessoa, por quê? Mas por que que aconteceu? Aonde aconteceu? Tem certas coisas, como a gente mesmo falou, que não tem jeito, né? Por mais que você tente fazer da melhor forma, às vezes não acontece. E isso não é motivo também para revolta, para quebrar tudo, né? É você chegar à conclusão que existem coisas que acontecem de uma forma diferente do que você imaginava, mas também isso não é motivo de revolta. Mas Você vou mudar tudo, não. você falou também que várias pessoas falaram a mesma coisa diversas vezes, né? Desde Moisés, Jesus Cristo, Chico Xavier, Divaldo Franco, o Espírito da Verdade. E às vezes as pessoas vão no centro e se revoltam, né? Quando elas começam a ir muito tempo no centro, e falam assim, pô, o guia lá da presidente, o guia de fulano, fala a mesma coisa direto, não aguento mais aquilo. Daí eu falo assim, eu penso, né? Eu penso, mas nem assim, repetindo tanto, você consegue praticar aquilo, vai ter que repetir mais, né? Então, por isso que no capítulo, diversas vezes a gente vai voltar na mesma questão, né? Da paciência, resignação, humildade, amor ao próximo, né? E mesmo assim a gente vai terminar o evangelho e não vai ter posto em prática, né? Por isso que é importante repetir, 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 diversas vezes passar o mesmo conteúdo de diferentes formas, né? Até que as pessoas consigam assimilar aquilo. Legal, né? Que às vezes você acha que já passou por isso, eu também já passei por isso, né? De você falar algum tema e depois a pessoa falou, nossa, o que você falou foi para mim, né? É, Mas não adianta ser, não, mas não adianta ser, né? Foi para mim, beleza. E o que você vai fazer agora com o que você recebeu, né? é, Você identificou que aquele ensinamento é para você. E quando é que a gente vai começar a colocar em prática isso, então, né? Porque, que é, nem você falou, se eu entender que a pessoa falou e eu identifiquei o problema, uma parte do problema já está resolvida, né? a parte mais Eu difícil. já sei aonde que está o seu problema. E agora? Agora eu preciso, que nem você falou, os ensinamentos, Jesus deu esse ensinamento há muito tempo. Ele vem sendo falado, que a gente falou, por várias pessoas há muito tempo. Então tá na hora de eu chegar e falar assim, peraí, acho que eles estão certos, né? É, O errado
O errado aqui sou eu que estou ainda quebrando tudo e me revoltando. Peraí, então tá na hora. Não sei ainda como fazer, mas eu preciso. Olha lá, Oswaldo e o Fábio falaram de novo aquilo, né? E eu tô aqui entendendo que foi para mim de novo, né? Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou anotar, eu vou ouvir essa live, o vídeo, vou assistir várias vezes, vou anotar o que eu percebi aqui, já identifiquei onde está, eu só preciso saber agora como que eu vou aplicar na minha vida, né? Como que eu vou resolver para não acontecer isso de novo. Mas eu preciso ter, na verdade, Ou então a o pessoa fala manual assim, de instrução. ah, é espiritismo para mim, né? Ela vai na igreja católica e escuta a mesma coisa, vai no protestante a mesma coisa, vai no budismo a mesma coisa, né? Explicado por maneiras diferentes, entendimentos, alguns entendimentos doutrinários diferentes, mas é a mesma coisa. Ajuda o próximo, humildade e amar o próximo sempre, né? É isso que sempre é isso. Se você pegar um coach falando, se você pegar um filósofo falando que não tem nada a ver com religião, a mesma coisa, né? Livro de autoajuda, mesma coisa. Sempre vai ser isso aí, mas a gente não consegue pôr em prática, igual a Ivete está falando aqui, né? Aceitar e praticar, né? Primeiro aceitar e pôr em prática, né? O pouquinho que você conseguir colocar em prática já é o bastante, né? Não querer, como eu falei, não querer colocar tudo em prática que você aprendeu. Ah, Jesus fez dessa forma, eu vou fazer igual também. Você não consegue, né? É muito difícil. Mas faz um pouquinho por vez. No que está falando, né, ele pega muito na parte da reencarnação, né? É dito pelos espíritos de mais conhecimento que a gente não vem com todos os problemas numa vida. Às vezes até a gente. É a mesma coisa que ele falou, é do exercício físico, né? Tem lá o treinador, o professor, ele fala assim: vamos começar com 5 quilos. Fala, não, eu quero 10 quilos, põe 20, né? E depois não aguenta fazer a série completa. Aí eles falam que a reencarnação é a mesma coisa, né? Você vai reencarnar e fala, não, eu vou lá agora e vou resolver todos os problemas que eu tive nas outras vidas. Ele fala, não, não vai não. Você vai voltar com treinar a humildade. Não, mas eu posso treinar isso, aquilo. Não, vai só com isso e você vai ver que você não vai conseguir fazer. E na verdade é isso, né? Que a gente falou, eu brinco bastante, né? Que quando chega o final do ano, tem as pessoas lá naqueles últimos dias, faz aqueles planos, né? Porque o próximo ano, eu vou fazer isso, e põe um monte de coisa lá. E aí, quando chega 3 meses depois do novo ano, você não fez nenhum. Já deixa ponto Né? escrito, né? E é aquilo que você falou. Que eu vou. O que está me incomodando mais e está atrapalhando mais? É isso. Então eu vou focar nisso. Como diz, eu vou tornar a melhor pessoa do mundo, né? O Madre Teresa de Calcutá? Não. Mas eu preciso começar a modificar a minha forma de ser, que está me atrapalhando, está atrapalhando as outras pessoas. Então eu preciso, na verdade, arrumar. Como que eu vou fazer? Não sei. Vou pedir ajuda. Ah, identifiquei aqui que eu tenho que fazer isso. Então eu vou treinar, como você falou, vou treinar a acordar mais cedo. Vou treinar pôr a água na boca para não sair falando bobagem. Ah, toda vez que a pessoa fala isso, eu não aguento e falo. Né? Então fica a garrafinha na mão. Falou, você já põe a água na boca. Para quê? Para não falar. Porque eu falo, então não fale, né? Então, minha mãe usava o termo, né? Passa o zíper na boca. Quer dizer, usa, né? Usa esses ensinamentos, né? Que estão, não são nossos, né? Como diz, são de seres evoluídos, mas assim, está na hora de eu começar a praticar mesmo, né? Como a Ivete falou, aceitar e praticar. Né? Entender o porquê, praticar. Eu devo fazer dessa forma? O que está sendo falado é isso? É isso mesmo. O que a pessoa falou, identificou? Sim. Eu me identifiquei como sendo a pessoa dessa forma? Sim. Então, agora eu preciso treinar. Quanto tempo eu preciso? Não sei, mas eu preciso começar a treinar agora, não é amanhã. É. Né? Não é semana que vem, não é o ano que vem. Eu tenho que começar a praticar agora. Eu preciso estar olhando como que eu estou, né, agindo. E às vezes a gente percebe. Quando a gente não percebe, como a gente falou, uma pessoa consciente fala de uma forma consciente e uma pessoa inconsciente fala de qualquer jeito. Mas elas dão as dicas para nós aonde a gente está errando, né? E a gente, com um pouquinho de sabedoria, a gente identifica onde está o problema. Aí começar a fazer, começar a usar. É isso aí. Vamos encerrando, às 8h30 já.
Nossa, passa rápido. rapidinho. Vamos lá. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por estes momentos, pelas palavras desta noite, por esse estudo desta noite, né, onde pudemos identificar bastante coisas que podem ser usadas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós possamos usar isso no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual em cada um de nós, participante desta live, estendendo esse passe espiritual naquelas pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, dos nossos familiares que não se encontram nesta live, mas que nós possamos elevar o pensamento até elas e pedindo que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza para a necessidade de cada um de nós. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, sejam os doentes de câncer, os de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, e nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Isso aí. Então, até semana que vem, segunda-feira, 7h30. Beleza? Até Se mais. Deus quiser. Para quem é o Cássio, acabou de entrar, entrou no finalzinho. Quem quiser, tá no mesmo canal, né? Na página principal do Espírito São Roque, você vai achar todos os programas lá. E no YouTube, né? O Oswaldo, daqui a pouco ele Sim. baixa aqui e a gente manda nos grupos aqui. Eu mando para as pessoas. Gratidão, todo mundo agradecendo. Obrigado também pela mais uma vez a gente poder estar aqui, né, trazendo umas palavras de conforto, de auxílio para todas as pessoas e até a segunda, se Deus quiser. Até segunda, até mais. Obrigado, Fábio. Até mais. Boa noite.